Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Mais palmas louvando o santo nome de Jesus. Fique agora de pé, nós iremos ler as Sagradas Escrituras. Estamos aí na campanha, quem está sujo, a tendência é sujar mais. Quem está limpo, deve se limpar mais, que os finais dos tempos é guerra, terremoto, pestilência, briga, ameaças, esfriamento do amor, as pessoas decepcionando um a outro nas igrejas. Tudo é final dos tempos, é ataque de Asmodeu e Nosferato. Mas como vencer isso e manter íntegro? Então a leitura hoje, ela é baseada num trecho das Sagradas Escrituras. Se você tem aí a Bíblia, lá no primeiro livro de Reis, se você trouxe as Escrituras, como já tivemos pela tarde, 1 Reis 17, capítulo 17, 1 Reis, depois capítulo 18, e o texto também que é básico, que Tiago usa essa mesma passagem em Tiago 5,16. Então, primeiramente, vamos ler 1 Reis 17, verso 1, e depois Tiago também vai ser usado, e a sequência é 1 Reis 18, depois a partir do verso 42. Então, vamos ler. 1 Reis 17, 1. Então o profeta Elias, o tibista, lá dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe, que era casado com Jezabel, rainha que estava reinando em Israel: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a ordem da minha palavra. Agora lá no verso, capítulo 18, verso 42. E o rei Acabe subiu a comer e a beber, mas o profeta Elias subiu ao alto do Monte Carmelo e se inclinou por terra e colocou o seu rosto entre seus joelhos e disse ao seu ajudante: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá a haver durante 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse o profeta: sobe e diz ao rei Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva que vai cair não te apanhe. Só até aí. Agora podeis assentar, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, então, nesta fase agora, dando a água purificadora, é um ato profético de vencermos os princípios malignos que atuava na rainha Jezabel, que casou com o rei de Israel, o rei Acabe. Isso ocorreu no tempo do profeta Elias. Então, geralmente, o que se sabe da rainha Jezabel, que ela não servia a Deus, mas casou com o rei Acabe, que estava confrontando a própria palavra de Deus. E nesse período em que a rainha Jezabel reinou, ocorreu algo ruim em Israel: parou de chover. Não tinha mais chuva, nem orvalho, o capim morrendo, as árvores, o gado, os riachos secando, seca e sequidão, e sol escaldante. Tudo isso ocorreu naquele período em que a rainha Jezabel reinava e o rei era Acabe. Mas na realidade, quem tinha que reinar era o rei, mas a mulher Jezabel que estava assumindo tudo. E ela então tinha várias coisas que ela fazia. E justamente é isso que ocorre hoje muitas vezes no mundo espiritual, dentro das igrejas, nas famílias, nos governos, que é o espírito de Jezabel, mas é atuando sobre essas opressões. Por trás está Asmodeu, que quer esfriar o amor, e Nosferato, que quer causar o dano na mente, psíquico, e causar a opressão. Então, o que atuava em Jezabel, que atua hoje, que nós temos que nos purificar cada vez mais? Então, veja bem, primeiramente, ela casou com um rei, e a primeira coisa que ela foi fazer foi perseguir os profetas de Deus, matá-los. Então quem falava do Deus de Israel, quem orava, quem apregoava arrependimento, santidade,
agradar a Deus, era morto. Então matou-se muitos profetas naquela época, e foi levando incredulidade. Mas para ela corresponder ao povo, na hora que matava os profetas, ela fazia de tudo para agradar a Israel, a necessidade das pessoas. Então ela propagava festa, bailes, propagava carnalidade, eventos para Israel ficar ali entorpidos na carnalidade. Então ela aprendeu isto, que quando quer enganar alguém, é levar a pessoa a querer satisfazer a sua necessidade pessoal. Então isso que ela fazia, levava as pessoas a satisfazer pessoalmente, no alimento, nas festas, na alegria, mas no mundo espiritual estava se contaminando. Então veja que ela era então manipuladora, manipular é isso, é usar de hipocrisia, de engano, para agradar as pessoas, mas por trás tem um objetivo espiritual de destruição. Então isso que está ocorrendo nas igrejas, na política, no governo, para todo lado, manipulação. Veja como que o país está em seca, em corrupção, um país praticamente manipulado. Pode ver, mesmo que fez muitas casas para os necessitados, mas o objetivo não foi só dar casa para as pessoas, o objetivo maior era manter no poder, para ter voto. Não é porque ama as pessoas ou porque quer ajudar as pessoas. Tanto é que o país está quebrado, porque desvirtuou as verbas tudo só para uma área e não cuidou das outras áreas. Então agora falta remédio, falta escola, faculdades tudo em greve, as instituições em greve, porque o dinheiro acabou, porque só foi para agradar a necessidade de muitos, para ter voto e poder. Isso é manipulação. Então é o espírito de Jezabel. E a igreja que tem a responsabilidade de resolver isso agora, orando, buscando a Deus, santificando e purificando. Então quem está sujo vai sujar mais, mas quem está limpo deve limpar mais. Veja numa casa, tem muitas casas que estão cheias de manipulação. A esposa manipula o esposo, ou vice-versa. O filho fala, se não fizer o que eu quero, eu não ajudo o pai, nem ajudo a mãe. Fica manipulando. É espírito demoníaco. Até nas igrejas, se a pessoa não tiver cargo, ou não dá o salário para ele não faz mais nada na casa de Deus, não faz por amor. Então as pessoas querem manipular as coisas de Deus, querem perturbar a obra do Senhor, sujeira. Então isso está ocorrendo em muitos locais, por isso nós temos que ter a água purificadora para limpar isso, que é tirar espírito de manipulação, que é outra coisa maligna, a corrupção e o rompimento das amizades. Tudo isso Jezabel fazia, manipulava para agradar, mas era falsa, corrompia para matar os profetas, e ao mesmo tempo ela não tinha amizade com ninguém. Se não agradasse ela, virava inimigo mortal, matava, destruía. Se não agradasse a ela, era inimizade certa. Não é o que ocorre hoje? Se a pessoa não for agradada, ele rompe com a família, ele rompe na igreja, ele rompe na vizinhança. Ele só quer para si, ele rompe com todo mundo. Mas a pessoa que serve a Deus, ele vai orar, perdoar, pedir misericórdia, interceder para ter conversão. Então Jezabel, quem lê a palavra, detecta esses fatores que atuavam nela. E isso então foi destruindo Israel, porque o povo se deixou levar. Na hora que o povo percebeu, já está tudo corrompido, na carnalidade, no pecado, contrário a Deus, já tinha derramado o sangue dos profetas. Mas aí então Deus também não deixa chover mais. Começa uma seca brava, uma seca de muitos anos, seca, destruição e falta de alegria. E o profeta Elias era o remanescente naquela época. Aliás, tinha mais 7.000 remanescentes que Deus tinha guardado, mas o clima estava ruim. Então a água que vai ser dada hoje é para você jogar nas plantas, em um pedaço de terra que você tem na sua casa, ou mesmo no alto do telhado, se tiver como jogar, ou simplesmente um ato profético nas plantas, ou numa terrinha, ou no vasinho, se tiver terra. É um ato profético. Para quê? Para você declarar que não aceita espírito de Jezabel dentro da sua casa, ou no seu trabalho, na igreja. Onde tiver espírito de manipulação, de corrupção, de quebrar as amizades, pode saber que é opressão de Nosferatu e Asmodeu. Mas o mais grave era a perturbação sexual que ocorria naquela opressão diabólica, porque Jezabel tinha seus profetas malignos, suas profetisas malignas, matou os profetas de Deus, e
estava no meio de Israel, que era o povo de Deus, se deixou corromper, porque eles foram iludidos, enganados, manipulados. Então a pessoa facilmente pode ser manipulada, é só dar o que agrada a ele, e a pessoa vai se envolvendo, depois na hora que ele vê está contaminado. Isso está nas políticas, nas igrejas, está nas famílias, mas a igreja que purifica, ela não vai se deixar manipular. O que é o contrário da manipulação? É a pessoa nunca querer algo para si, sempre é a pessoa declarar, não, eu vou fazer por amor, vou ajudar meu pai e minha mãe, não vou ajudar a esposa, não vou dedicar o melhor na igreja, pela minha vizinhança, pelo país, pelas pessoas, sem querer nada em troca, ou fazer de mim mesmo, senão tem que tirar de mim mesmo, não vou manipular ninguém, é o contrário. Então isso que vai te purificando, aí mantém a amizade, o amor, a alegria e a paz e a chuva. A chuva representa unção de Deus, alegria e vitória. No tempo de Elias, parou de chover mesmo, e não ia chover, porque Elias falou, na minha palavra, enquanto Deus não liberar, não vai chover mais. E continua aquela seca, aquela opressão. Então geralmente quando tem muita seca num país, numa cidade, quando está muito triste num local, pode ter certeza que tem manipulação, corrupção, engano, e a amizade é por interesse, não por dedicação. Tem pessoa que é amiga enquanto está junto, pisa no calo dele, faz o que não quer, ele já vira inimigo. Não ocorre nas igrejas, a pessoa está na igreja, se não namorar com aquele, com ali outro, pisa nele, já sai da igreja, já briga. Lá na família, se não der algo para o filho, ele já fica com raiva do pai ou da mãe, ou na parentela. E isso aí é manipulação diabólica. Não pense que é algo simples, que não é. É influência de Nosferatu e Asmodeu, e as coisas vão piorando, ao ponto de chegar lá no ápice do governo, manipulação para todo lado, corrupção, quebra de amizade, para manter-se no poder. Aí na hora que vê, está tudo destruído. Aí o mundo espiritual vem aquela secura. Veja bem que Elias então, ele fala para o seu ajudante, que chame Acabe para buscar a Deus de novo, porque Jezabel já estava em decadência, e ele começa a orar, sobe lá no Monte Carmelo, aquele monte alto, e começa a orar com a cabeça entre os joelhos, vai orando, e ele pergunta para o seu moço, olha para o mar, está vendo alguma coisa? O jovem falou, não estou vendo nada, está seco do mesmo jeito. Então ele falou, você vai voltar lá 7 vezes. Aí na 7ª vez que ele volta, ele começa a falar, estou vendo uma nuvem, como a mão de um homem, tamanho da mão de um homem, está vindo. Aí ele já falou, então corra, fale para Acabe esconder dentro dessa carruagem, que a chuva é forte e vai chover de novo. Veja que acabou a seca. Então foi mudança climática? Foi por causa do aquecimento global? Foi por causa do desmatamento? Não, problema espiritual. Então tem muita seca que está por aí. Não é por causa da globalização, o desmatamento, é opressão mesmo diabólica, sinal celestial. E a igreja tem fundamental importância para acabar com isso. Se o povo de Deus andar no Espírito, se santificar, buscar mesmo a glória de Deus. Mas, por enquanto, vemos muitos ainda sendo manipulados. Vamos para ali, que ali o pastor é bom, faz festa. Não, vão ali que você vai ter casamento, vai ser abençoado. Não, vamos para cá que você vai ser bem sucedido. Então as pessoas facilmente se manipulam, porque se voltam para aquilo que estão precisando de imediato, e isso pode ser um grande perigo. Mas se você falar, não, nada me manipula, eu sirvo a Deus porque amo, vou na casa de Deus porque adoro a Deus, eu quero semear nas pessoas, não quero nada para mim, isso que vai vencendo, isso que você vai ter riqueza, chuva na sua vida. Mas a manipulação de Nosferatu, Asmodeu, que atuou em Jezabel, ocorre até hoje. É o chamado espírito de Jezabel. Prostituição, malignidade, opressão, engano. Por que você acha que as pessoas adulteram, acaba o noivado, um casamento? Porque a pessoa, ele recebe aquilo que ele estava querendo. O eu dele está forte, aí ele é manipulado. Só que é um engano, que lá na frente vai vir um abismo. Na hora que Jezabel ofereceu tudo que Israel se alegrava, ela morreu, ofereceu comida para o leão. E Jezabel trouxe destruição para Israel, seca, destruição. Mas Deus reverteu isso. Deus pôde mudar na oração de um homem. Por isso nós citamos lá em Tiago 5,16, que fala a mesma passagem, e diz lá Tiago 5, falando de o profeta Elias, um homem
sujeito à mesma paixão que nós, mesmas fraquezas humanas, mas fiel a Deus, dedicado e ligado a Deus. Bastou ele orar para voltar a chover de novo. Então isso que você pode fazer. Talvez você está vendo o esposo corrompido, a família, o filho, aquela tragédia para todo lado. Por isso que a igreja pode mudar a história de um país, porque Elias pôde mudar a situação. Homem sujeito à mesma paixão, mas Deus ouviu a oração dele, voltou a chover. Então essa chuva pode voltar para sua casa, a harmonia, a paz, a tranquilidade, sua casa ter como o refrigério de uma chuva. É o ato profético para essa semana. Mas como que está a sua vida com Deus? Você se deixa manipular, corrompe facilmente, faz por interesse, só faz se agradar, só faz se tiver algo em troca. Então aí está o espírito de Jezabel. Isso aí é a atuação de Nosferato, de opressão dos infernos. Por que falamos que ocorre nas igrejas? Porque ocorre. Tem pessoa que fala assim, eu quero ficar na igreja, mas eu quero cargo, eu quero salário, eu vou ajudar, mas como que vai me dar? Eu quero isso. Então faz obrigatório, fica manipulando, querendo fazer algo sensacionalista. Então eu não fico. E acha que vai mudar a igreja por manipulação. E tem pessoa que até segue os manipuladores, porque o manipulador, ele, se não agrada a ele denigre todo mundo. Mas aí ocorreu justamente isso com Jezabel, morte e destruição. Então o mundo caminha para isso, cada vez sujar mais. Mas a igreja que torna gloriosa, ela vai limpar cada vez mais. Então você vai notando que a situação não muda. Sempre nós pregamos, a história é cíclica, ela se repete. O inimigo atua das mesmas formas, ele vai só repetindo os ataques. O mesmo ataque está hoje, o mesmo ataque no tempo de Jezabel, o profeta Elias, querendo o avivamento e de um lado corromper, querendo avivamento e de um lado matando os profetas. E quem matou os profetas? Jezabel mandou o próprio povo de Deus matar os profetas, e foram vários que foram mortos. Profetas que andavam fiel, dedicado, querendo a glória de Deus, foram mortos à espada. Não ocorre hoje? As pessoas querendo matar a visão de Deus, que igreja gloriosa o que? Isso não presta, e joga praga, e quer matar, e quer destruir igreja, quer arrasar. É a mesma coisa, justamente porque tem espírito de manipulação, de corrupção e de quebra de amizade, porque as pessoas estão sendo envolvidas em querer só o que agrada. Se não agradar, a pessoa não fica na igreja. Vou ficar ali porque ali tem algo que me agrada, que me atrai, que me satisfaz. Que a pessoa gosta dele, aquele do outro, e assim vai sendo manipulado. E acha que está tudo normal, não está. É espírito de engano. O cristão não serve a Deus porque está agradando os olhos, mas porque ele ama a Deus, porque ele é fiel. O cristão serve a Deus porque ele quer doar-se pelas pessoas, ele não quer nada em troca. Aí vence o espírito de Jezabel, de Nosferato. É a maneira de limpar. Então hoje nós vamos dar água ungida para isso. Você vai jogar nas plantas, na terra, em cima do telhado. É como o profeta Elias, você estará orando, vendo a nuvem como a mão de um homem, chuva cairá. E essa chuva é para isso, para anular a sequidão que Jezabel produziu. E consequentemente vai acabar manipulação, ódio, vingança, quebra de amizade, e voltará a paz na sua casa, no seu casamento, na sua família. Porque na realidade a destruição ocorre dessa maneira, vai entrando aos poucos. Israel foi deteriorada por causa disso. Começou tudo bom, Jezabel fazendo as manipulações, agradando o povo, alegrando, e aqueles que falavam a verdade de Deus estavam sendo mortos, e ela só agradando com coisas para a carne, e foi atraindo as pessoas. Isso que ocorre. Então muitas vezes dentro da família, dentro do casamento, dentro das igrejas, as pessoas vão se polarizando ao que agrada, e pode ser um grande risco de contaminação. Na realidade esse é o ataque que vem. Mas a pessoa que se purifica, ele fala, não, sirva a Deus porque amo, não é porque me agrada, ou porque está me suprindo a minha necessidade, ou porque está fazendo o que eu gosto. Sirva a Deus porque ama Ele, independente de bênção ou não. Minha vida é adorar, dar o melhor por Deus e servir a Ele com amor e alegria. Isso traz chuva para a sua vida. Então enquanto tiver alguma coisa de Jezabel perdurando na sua mente, ou atormentando, tem que limpar. Aí você vai ver restauração. Por isso que Elias começa a orar depois de muitos anos. Na hora que ele vê
que Acabe viu que a situação estava derrotada mesmo, Jezabel já destruída por leão, Israel sem rumo, tudo se contaminou, nem chuva caía, mas ele começa a orar e a chuva volta. E não foi porque era tempo de chuva, não foi porque plantou, não foi porque soprou um vento, não foi porque tinha lá alguma pessoa entendida em clima, como tem hoje nos jornais, os que dão a previsão de clima, de chuva, de calor, o que seja. Não tinha nada disso. Tinha o poder de Deus, que mandou a chuva e pronto, que Ele é o Senhor de toda a natureza, do céu e da terra, porque muitas coisas da natureza, está em Romanos, a natureza geme, chora, a própria natureza chora por causa do pecado. Está em Romanos, capítulo 1. Então, quando se santifica, a bênção volta. Então, hoje, você vai ganhar esta água ungida em ato profético. A unção que havia em Elias vai manifestar em nós. Por quê? Porque todos nós temos o Espírito de Deus para agir dessa forma e limpar a região celestial. Então, essa é mais uma fase, como vai se purificando. Mas a tendência, quem está sujo vai sujar mais, vai polarizando tudo. Mas a igreja que dá vazão à palavra, ela não vai perecer. Então, você quer mesmo vitória? Creia na palavra de Deus. Então hoje a unção é a unção da chuva, da água, para jogar nas plantas, na terra, a chuva que Deus mandou através de Elias. E Tiago declara, se ele era sujeito à mesma coisa que nós, ele orou e Deus atendeu, porque Tiago estava mostrando, é um ato profético, o cristão que se volta para Deus pode mudar uma história. Então essa é mais uma etapa, e as palmas então bem forte, para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique agora de pé, vamos orar para que você tenha mais esta unção de purificar mais ainda. Talvez sua casa está no tempo de Jezabel, tudo quebrado, destruído, tudo perturbado, tudo sem rumo, mas a chuva está vindo para purificar e restaurar tudo. E você tem a mesma unção que havia em Elias, como a palavra de Deus afirma. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, prosseguindo o segundo culto de hoje. Como à tarde surpreendentemente muitos vieram, até pregadores de outros ministérios vieram compartilhar conosco a visão que está tornando gloriosa, e muitos já ouvindo que Deus quer a igreja santa, sem ruga e sem mácula. E opera agora neste horário, Senhor, a todos os presentes, para ter a visão clara que o tempo é tempo do fim. Está aí os terremotos, as guerras, a carestia, o esfriamento do amor, cada vez as pessoas sujando mais ainda, mas quem está limpo deve limpar mais ainda. Deus de amor, Deus querido, opere ricamente em mais essa noite, na sequência dessa campanha da 7ª sexta-feira da libertação, dando a água purificadora. Pai querido, Pai amado, como muitos já vieram à tarde, muitos, ó Pai, estão vindo também ao longo da semana, que é a campanha também que vai terminar domingo. Quem anda no Espírito, a bênção acompanha, e todos prevaleçam na batalha espiritual, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de opressão, de demônio, de batalha maligna contra a igreja, contra a família, todo mal cai por terra, o espírito de Jezabel seja desmascarado, Senhor, que a igreja prevaleça, que ninguém venha ser causa de matar os profetas de Deus, que ninguém venha ser manipulado, nem iludido, nem engodado pelo mal. Pelo contrário, se dedicar o máximo possível pela casa de Deus, pelo evangelho, em doação, em dedicação, porque Jezabel, usada por Nosferatu e Asmodeu, atuou na manipulação, em degradar Israel, em corromper, e ela não tinha amizade com ninguém, só agradava ela tinha amizade, desagradou ela jurava morte. Assim está em muitas casas, em muitas igrejas, em muitos locais. Senhor, são tempos do fim, mas a igreja que torna gloriosa, ela prevalece. Vida abundante a todos em mais esta reunião. Louvado o nome de Jesus. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, Pai, aviva a tua igreja, e prosseguimos esta campanha, prosseguimos esta ministração das 7 etapas de libertação. Vida abundante a todos, ó Pai, que todos reajam para os tempos do fim, porque antes do final também haverá um grande avivamento. Muitos serão renovados, restaurados, muitos se voltarão para Deus, muitos vão ainda ter a chuva. No tempo de Elias choveu,
e era um ato profético. Assim ocorrerá antes da volta do Senhor. Muitos serão renovados, restaurados, vão se desvencilhar da opressão demoníaca e se voltarão para Deus e declararão: só o Senhor é Deus. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Em nome do Senhor, repreendo todo o mal, libertação, fartura, vitória, vida próspera para todos, abundante graça para todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus traz uma revelação que envolve 4 pessoas. E justamente o que está ocorrendo dentro do seu convívio é o inimigo tentando destruir tudo, através de manipulação, corrupção, esfriamento do amor e da amizade. Então o Espírito Santo quer te ajudar. Como? Purificando. O contrário de manipular, de quebrar, de corromper, de causar engano e maldade é doar-se, ajudar, semear, dedicar, dar a própria vida. Então você vai purificar e vai cair chuva na sua vida, e logo sua casa, sua família, ou sua amizade, ou sua parentela, tudo se restaura. Porque quando corre a destruição, é porque o espírito de Jezabel entrou, e Jezabel é manipulado por Nosferatu e Asmodeu, porque os principados satânicos, que justamente causou prostituição, adultério, opressão sexual e perturbação espiritual e total incredulidade em Israel, e venceu quando Elias ora de novo. Então você que está padecendo essa sensação ruim, parece que está uma seca, só tristeza, nada melhora, você vai ver o resultado com esse ato profético. A água da chuva, como Elias orou, vai cumprir na sua vida. Então é o tempo de você ver a chuva de bênção, anular essa opressão satânica, que é a revelação que Deus concedeu. E creia, qualquer situação divergente, de quebra de amizade, de rompimento, de manipulação, de agressividade, de ódio, de matar alguém, porque quando fala morte, é matar o casamento, matar a amizade, o noivado, isso é símbolo de morte, mas isso acaba hoje. Você tem a unção que havia em Elias também,